2016, todo mundo se lembra que em janeiro, 10, 11 dias depois que eu assumi, veio aquela calamidade, a chuva, do dia 11 de janeiro. Então eu acho que é uma das poucas administrações no Brasil inteiro em que a gente começou o mandato com uma calamidade pública, que foi a chuva, e vai encerrar o mandato com outra calamidade pública, que é a pandemia do coronavírus. E, enfim, uma série de situações que a gente teve que enfrentar e enfrentamos. Passamos por ela, estamos passando pela epidemia de coronavírus, enfrentando, fazendo o enfrentamento como ele tem que ser feito. Mas quando a gente assumiu a prefeitura em 2016, e aqui eu quero fazer um parêntese, porque quando chega, principalmente em época de campanha, muita gente fala em gestão, em gestor, em administrador, Gestão e administração, para mim, é sinônimo de responsabilidade com o dinheiro público. Nós encontramos a prefeitura com mais de um ano de prestação de contas atrasadas, prestação de contas para o Tribunal de Contas, sem certidão, com uma série de situações que naquele momento criava várias dificuldades para a prefeitura. Operações internas, hoje nós temos a nossa prestação de contas para o Tribunal de Contas em dia, a nossa agenda de compromissos está em dia, a prestação de contas mensal. Hoje nós temos o nosso índice de pessoal em torno de 48%, sendo que no segundo ano chegou ali no máximo a 57%, É um índice bastante alto e isso foi devido a uma série de situações que nós tivemos que corrigir lá atrás, e aí que nós conseguimos chegar nesse valor de 48%. A minha intenção, meu planejamento sempre foi fazer as obras com recursos ou de emendas ou de financiamento, porque nós não tínhamos condições de fazer investimentos com recursos próprios. E aí que nós conseguimos chegar nesse valor de 48%. A minha intenção, meu planejamento sempre foi fazer as obras com recursos ou de emendas ou de financiamento, porque nós não tínhamos condições de fazer investimentos com recursos próprios. A gente tem as nossas obrigações, a gente tem que fazer o repasse para a Previdência Municipal, para a Câmara, tem os precatórios que tem que pagar, tem um mínimo que tem que investir na saúde, na educação, tem a folha de pagamento. Isso já consome quase toda a nossa arrecadação mensal e dá continuidade para isso, de fazer investimentos sem depender muito de recursos vindos de fora, tanto de emendas quanto de recursos de financiamento. Então hoje, a seguir nesse caminho que nós deixamos, em pouco tempo a Prefeitura vai ter condições de fazer obras com recursos próprios. Do momento em que a gente assumiu a Prefeitura, em 2016, veio a chuva, e naquela chuva causou um estrago enorme, um prejuízo enorme para a cidade, e os principais problemas naquele momento tinham sido os alagamentos, as pontes que foram derrubadas e a Estrada dos Pioneiros que foi praticamente destruída, e aquele estrago grande que fez lá no Jardim Água Verde, que tinha uma lagoa lá que acumulava água e que com aquela chuva a lagoa estourou, desceu bairro abaixo, invadiu casas. Eu estive lá de madrugada, na madrugada daquele dia 11 para o dia 12, acompanhei de perto, dentro das casas das pessoas, aquela noite, aquela madrugada, com lama quase no joelho, junto com os outros secretários que estavam envolvidos. Então, naquele momento, foi necessário priorizar essas obras para que outras tragédias não acontecessem. Já tinha lá em Curitiba o projeto pronto e aprovado da revitalização da Estrada dos Pioneiros. O governador Beto Richa esteve aqui em Rolândia 2 dias depois das chuvas, veio visitar em loco aqui os estragos lá na barragem do Rio Bandeirantes pela Sanepar, onde o ônibus foi levado, Infelizmente perdeu-se uma vida lá naquele local. E naquele momento eu tive a oportunidade de conversar com o governador Beto Richa sobre a Estrada dos Pioneiros. Só faltava liberar o recurso. Prontamente o governador atendeu, liberou recursos para a construção da Estrada dos Pioneiros.
Claro, teve o apoio dos nossos deputados, todo mundo junto, todo mundo unido naquele momento. Revitalizada, foi inaugurada um ano depois, está lá hoje novinha em folha, segura, a ponte sobre o Rio Bandeirantes também está lá recuperada, feita. E naquele momento nós tínhamos 10 pontes que foram totalmente destruídas dentro do nosso município. Das 10 pontes que foram destruídas, 3 vieram recursos do governo federal. Então muita gente cobra, até hoje eu vejo às vezes algum comentário, em alguma coisa que a gente posta ali, mas e o dinheiro das chuvas, o dinheiro da calamidade? Não veio dinheiro. O único recurso que veio foi para as pontes. Foram 3 pontes que o governo federal liberou para fazer a construção, a recuperação delas. As demais pontes nós fizemos com recurso próprio, bem como várias ruas do município que destruíram quase que completamente, e naquele momento nós tivemos que usar recurso próprio, tirar de algumas outras áreas e passar para a infraestrutura para recuperar a Avenida Brasília. Vocês lembram que a Avenida Brasília ficou completamente alagada. Fizemos também então, 10 pontes, 3 foram recursos do governo federal e as outras fizemos com recursos próprios. A drenagem da Avenida Brasília, depois fizemos o prolongamento da Avenida Brasília, até lá em cima, próximo do contorno, e fizemos depois também conseguimos liberar recurso para fazer a drenagem lá do Água Verde, que foi uma obra assim, das mais importantes. Nunca mais a população que mora naquele conjunto teve que passar medo, pavor, pânico quando formava tempo de chuva, porque chovia bastante, a lagoa. O canal Farina filmou todas essas obras, as pontes, a Estrada dos Pioneiros, Avenida Brasília e a drenagem do Água Verde. Que tinha lá, às vezes estourava, a capacidade passava do seu limite e invadia as casas que estavam lá para baixo. Conseguimos fazer, graças a Deus, graças ao bom relacionamento com o governo do estado que nós sempre tivemos e ao empenho dos nossos deputados, fomos sempre muito bem atendidos pelos deputados. Aquela entrada da cidade, que era uma das de Rolândia, vindo de Londrina, de Cambé para cá, de frente para o Viaçu, todo mundo lembra, é o que eu falo, as pessoas esquecem. Aquilo era motivo de reclamação, infelizmente, mortes quase toda semana. O canal Farina também filmou as várias etapas dessa obra de revitalização da saída de Rolândia para Cambé e Londrina. Naquele trecho da rotatória da Doria até a saída de Rolândia para Londrina, nós conseguimos liberar no dia que o governador veio aqui para inaugurar a Estrada dos Pioneiros, a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Governador, o projeto está lá pronto em Curitiba, aquela estrada ela é muito perigosa, morre gente lá toda semana, em termos de mobilidade e em termos de segurança, tanto que depois foi inaugurada aquela duplicação, com divisão no meio, com o New Jersey, dividindo a rotatória. Nunca mais tivemos acidentes graves ali naquela região. Começamos a implantar a iluminação de LED na cidade. Rolândia foi uma das primeiras cidades que a gente conseguiu, aqui da região, que começou a colocar LED. Hoje nós temos quase metade da cidade já com iluminação de LED. Isso é qualidade, segurança, economia para o município. Isso foi feito com alguma parte com recurso próprio, vindo da COSIP, mas uma parte muito grande de um financiamento vindo do Banco do Brasil. E aí eu falo de novo, graças às nossas condições fiscais aqui do município, da prefeitura que nós deixamos, é que a gente consegue financiamentos para fazer essas obras tão importantes. E nós conseguimos pavimentação, conseguimos muita coisa a fundo perdido, muito recurso a fundo perdido para pavimentação, conseguimos para compra de veículos, de equipamentos. Nós temos aqui, somente da infraestrutura, baixos, reboque, semi-reboque, caminhão, rolo compactador, 2 rolo compactador, a destocadeira que está fazendo um trabalho bem bacana no meio ambiente, escavadeira hidráulica, trator, giro zero, 2 giro zero, que é para fazer roçagem na cidade inteira, caminhão de micropavimento, que fez um trabalho bem bacana aqui na cidade, continua fazendo, a pavimentação de ruas, de vias, de pequena movimentação, de pequena... O canal Farina também filmou
vários serviços executados com esse caminhão de micropavimento. A circulação de veículos, tem coisa para fazer? Tem coisa para fazer ainda, tem muita rua para fazer. Por isso que nós temos aqui uma quantidade, são quase 5 milhões que nós temos, que o próximo prefeito vai ter, de financiamento do Paraná, que já estão autorizados pelo Paraná Cidade para o próximo prefeito fazer. E ainda a possibilidade de utilização do caminhão de micropavimento, que foi uma das principais aquisições da nossa administração, na minha maneira de pensar. Pavimentação em vários bairros, agora tem mais liberado já para licitação algumas ruas, já desses 5 milhões, tem mais para vir. Então nós adquirimos quase 70 veículos para todas as secretarias, e veículos para trabalhar nas ruas, para trazer benefício para as pessoas, de todas as maneiras possíveis, para a saúde, para a educação, para o esporte. No esporte, hoje eu acabei de receber a notícia que agora que já começou a obra de recuperação da pista de caminhada do estrado. O canal Farina também filmou essas obras de recuperação da pista de caminhada do Centro Esportivo Emílio Gomes. Hoje, da saúde, vamos falar um pouquinho da saúde. Quando a gente entrou na administração em 2016, vocês se lembram que nós tínhamos o posto de saúde do Tomi Nagatani parado e o posto de saúde do Nobre parado. Então nós conseguimos inaugurar essas duas UBSs, e agora inauguramos a UBS do Planalto, que é uma UBS que nasceu com a gente, o projeto foi feito por nós, foi conseguido o recurso e agora a obra foi inaugurada. A UBS... Pessoal, o canal Farina filmou também a inauguração de todos esses postos de saúde, o término, a reforma lá do posto de saúde da Vila Oliveira, e agora por último esse do... esqueci o nome ali. São Fernando, foi inaugurado na nossa administração também, de Santiago, a reforma no PA da Vila. Vocês se lembram como é que era o PA da Vila? Lembram como é que era as imagens que a gente tinha do PA da Vila? Filmamos também a inauguração da ampliação e reforma do PA da Vila. As pessoas que lá iam buscar uma consulta de urgência, sentadas de qualquer jeito, chovia na sala de espera, Vocês lembram como que era e como que é agora? Vamos fazer essa comparação para vocês darem uma olhada e ver o que melhorou ali no PA da Vila Oliveira. Não é só em beleza, não, mas lá nós temos uma estrutura muito parecida com um consultório particular e quase que um ambiente lá de semi-intensivo, de unidade semi-intensiva, equipamentos de reanimação cardiovascular, cardiopulmonar em todos os postos de saúde. Agora o PA da Vila, quem for lá, está vendo uma obra que está lá, vai ser ampliado em mais 10 leitos, mais 10 leitos de observação, com todos os equipamentos, com equipamentos para monitorar as pessoas. Importante salientar o ótimo atendimento desse posto de saúde da Vila Oliveira no combate à dengue. Foram milhares e milhares de pessoas, cidadãos que contraíram essa doença, inclusive eu e a minha esposa. Fomos muito bem atendidos. Se precisarem de uma observação um pouquinho mais prolongada, então são os investimentos que foram feitos ali no PA, não só em termos de beleza, de um local bonito de se ver, confortável para as pessoas ficarem lá com o mínimo respeito e dignidade que tem que ter a pessoa que vai buscar o serviço de saúde do nosso município, mas em termos de equipamentos também para dar o suporte que a pessoa precisa. O posto da Vila foi totalmente reformado, hoje é um posto novo em folha, bastante privilegiado. A saúde recebeu, aqui foi uma das secretarias que mais recebeu veículos, foram quase mais de 20 veículos
Com vários e vários veículos da saúde que nós colocamos à disposição dos servidores para que melhorasse a qualidade da prestação de serviço da saúde para a nossa população. Volto a repetir, somando todas as secretarias, quase 70 veículos adquiridos. Na saúde nós tivemos a reforma do posto central. Quem se lembra do posto central antes e como ficou depois, né? A reforma total do laboratório central, que fica lá dentro do posto central também. O posto central hoje está novinho, era uma estrutura antiga, uma estrutura com infiltração, para que lá as pessoas trabalhassem. O posto central, que hoje é a nossa central referência em Covid, né, em coronavírus. No esporte, nós tínhamos uma grande dificuldade no esporte, que era o transporte de pessoas. Sempre fomos muito cobrados, né? Conseguimos um ônibus para transportar os atletas de Rolândia para disputar as competições que estão fora da nossa cidade, do próximo prefeito, da próxima equipe de gestão, para fazer os serviços que a população tanto precisa. Bibliotecas, as nossas bibliotecas, principalmente lá do Vitório Franklin, do Sebastião Feltrin, inauguramos o CEMEI do Herdei, do Nobre, inauguramos o CEMEI lá de São Martinho. Hoje ainda todas as escolas, agora aproveitando que não tem aulas presenciais por conta da pandemia, todas as escolas estão passando por reformas estruturais, hidráulicas, né? Quando for o momento correto, o momento certo dos nossos alunos retomarem as aulas presenciais, todos eles encontrarão escolas novas, né, mais confortáveis, mais seguras, para que todos possam ter aí as suas aulas, fazer o seu aprendizado de maneira segura e mais tranquila, né, que é também uma das demandas antigas da nossa cidade. O canal Farina filmou o início das obras do revestimento com pedras irregulares na estrada do Caramuru. Que nós conseguimos, através de parcerias, através de apoio político, né, de vereadores, apoio político de deputados, junto ao governo do Estado. É um recurso que veio de origem do governo do Estado. O pátio de manobras, né, quem se lembra daquela... tanto se falava da mudança, de tirar o pátio de manobras do centro e ir para longe da... O canal Farina filmou o passo a passo dessa obra, da mudança do pátio ferroviário do centro da cidade, lá para a saída de Cambé, todas as fases da obra, uma das maiores conquistas para Rolândia. Cidade, conseguimos fazer isso, também um recurso liberado pelo governo do estado, foi feito a mudança do pátio de manobras. Hoje as composições fazem as suas manobras longe, distantes do centro, não param mais, não caminham lentamente, diminuindo o tempo de passagem e liberando os cruzamentos com menor tempo, né, para os veículos que vão de uma parte a outra da cidade, para fazer o que o próximo prefeito já vai encontrar quando ele assumir, além de uma situação interna bastante confortável, de uma situação interna muito tranquila. Tudo que eu passei ao longo desses 4, 5 anos aqui dentro para implementar as mudanças necessárias, para fazer com que as coisas funcionassem bem internamente, implementação de sistemas. Hoje, por exemplo, você tem tudo, você pode assinar documentos, você pode... a circulação de documentos internamente é feita, eu posso fazer através do meu celular. Hoje, qualquer servidor, qualquer secretário, prefeito e vice-prefeito podem fazer de qualquer lugar. Não existe mais, praticamente, não existe não, mas diminuiu muito a circulação de papel. Significa economia, tudo isso traduzido em mais uma ferramenta que todos nós temos, e para que a gente pudesse criar as condições para ter os recursos para fazer as obras. O que o próximo prefeito vai encontrar pela frente?
Nós temos aqui vários projetos na Caixa Econômica, no Paraná Cidades, né, que é do governo do estado, Banco do Brasil. Então nós temos a reforma do centro, a construção do Centro Cultural lá de São Fernando, né, que está em andamento. A reforma do ginásio da Vila está em andamento também, quase metade da obra já concluída. A reforma da quadra do Parigô de Souza, a revitalização do Vale Verde, né, que é uma área de lazer bem bacana que está sendo construída ali. O canal Farina também filmou a revitalização do fundo de vale do Jardim Vale Verde, canal Farina. Vai ser entregue provavelmente no ano que vem para as pessoas daquela região poderem se utilizar, fazer uma caminhada, uma atividade física. Reforma e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos, do nosso CCI, a reforma da quadra do Jardim Santiago, a reforma do Emílio Gomes, né, outra obra, né, parada e tão esperada, ansiosamente esperada por todos, já está para iniciar as obras a qualquer momento, vencidas algumas etapas burocráticas, de prazos, enfim. Essa é uma obra grande também, bastante esperada pela nossa cidade. O Hotel Rolândia, também a gente foi muito cobrado, está aí em andamento. Meu Campinho nós temos dois previstos para serem instalados no Jardim Morumbi, né? Foi colocado um no Roland Garden, e tem mais um, Meu Campinho, que daqui a pouco eu me lembro, eu falo para vocês. Reforma da Capela da Vila Oliveira, a pista de atletismo do estádio Eric Jorge, que eu falei que começou hoje, me passaram a informação agora há pouco. A revitalização da Praça do Novo Horizonte, que também já começou. E nós temos aqui, somente de pavimentação, 5 milhões e 100 mil, mais 1,5 milhão. São 6 milhões e 600 mil de pavimentação. Isso aqui não está sendo usado. É para ser utilizado a partir do ano que vem. Calçadas, tem um projeto para se fazer calçamento em todos os equipamentos públicos do município. A drenagem ali da entrada da cidade, naquela região da Selme, né, naquela entrada, quando a gente entra em Rolândia, do lado direito, nós temos aquela área industrial que vai ser feita uma drenagem e uma avenida, a Avenida Umbria, para que se possa permitir a criação de novos parques industriais ali naquela região, a instalação de novas indústrias. Reforma da Casa Abrigo, a construção do Conselho Tutelar, a construção do CRAS do Tominagatani. Nós temos uma escola municipal para ser instalada ali na região do Tominagatani. Tudo isso é o que vai ficar, ou o que está em andamento, ou o que está por vir, para a próxima equipe de administradores poder dar sequência em tudo isso. E a revitalização do trecho Rolândia-Pitangueiras, que é a Estrada dos Pioneiros, né? Um investimento de 4 milhões e 200 mil reais, a reconstrução da estrada e da ponte. 8 pontes que foram feitas pelo município, 1 milhão e 800 mil. O emissário lá do Água Verde, como eu falei no começo, 1 milhão e 400 mil. A saída para Londrina, que foi aquela duplicação, o New Jersey, as rotatórias, em torno de 3 milhões de reais. Investimento em lâmpadas de LED, né, veio financiamento do Banco do Brasil, mais recursos próprios. Recapes, alguns recapes que foram feitos na cidade foram 3 milhões a fundo perdido, isso é recurso que o município não vai ter que devolver. E tem mais 6 milhões e meio em recap para serem liberados ainda. A Rua Maria de Nazaré, todo mundo lembra que tinha um problema crônico lá e foi resolvido. A Rua Europa foi feito o recap, prolongamento da Avenida Brasília, a drenagem da Avenida Brasília, que depois da chuva se tornou um problema grave que nós resolvemos. A inauguração do novo cemitério, né, é parte dele, mas era uma situação que exigia e foi feita. Pessoal, sobre o novo cemitério, o canal Farina também filmou todas as etapas, do começo ao fim.
inclusive o asfaltamento da via de acesso. Tá, o novo parque está entregue, o novo cemitério parque está entregue. A Avenida Júlio Braz Damasceno, né, fizemos o acesso aos conjuntos. A duplicação da Avenida Adelaide Farina, né, todo mundo lembra, era uma via só, fizemos a duplicação. A interligação do Nobre ao Caçapumaro, a revitalização do Parquinho Central, né, hoje todo mundo lembra que o Parquinho Central, 8 horas da noite, não tinha ninguém, todo mundo tinha medo, tanto era a escuridão, a insegurança que tinha lá. Hoje você vai às 11 horas da noite, tem um monte de gente brincando, criança brincando, adulto. Hoje se tornou um local de encontro de pessoas para brincar, para se divertir, para comer. O canal Farina filmou também todas as etapas de construção desse parquinho, a revitalização desse parquinho do centro, inclusive a inauguração, e agora, recentemente, tem filmado também que o local se tornou o nosso centro gastronômico. Tem um monte de food truck ali ao redor, é um ponto de encontro da cidade. Aquilo foi feito com recursos próprios, e a instalação da arena, né, da arena do Parquinho Central, outra foi feita no São Fernando e outra lá nos três conjuntos, Piradouro, Francisquinho e no Tominagatani. Essas arenas muito bacanas. O canal Farina também filmou essa arena lá do São Fernando. Bacanas, piso, um gramado sintético, cercado, alambrado, arquibancada, iluminação, muito legal. Foram três mini arenas, que na época foi o deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, que junto com o deputado Rossoni, que nos encaminhou. Meu campinho, nós temos 2 e mais 2 para vir, esse do deputado Cobra, a reforma do PA da Vila, a inauguração do CEMEIS do Nobre do Jardim do Lago, a inauguração das UBS do Tominagatani, do Nobre, Planalto, Santiago e São Fernando, caminhão micropavimento, o hidrojato, que é para desentupir bueiro, que já fez um trabalho grande, principalmente lá no São Fernando, que recebeu recap, desentupiu um monte de bueiro, iluminação no entorno do lago, iluminação de LED, colocação de bancos, né? A escavadeira hidráulica, agora vem mais uma carreta para transportar a escavadeira, um cavalo mecânico, 6 ambulâncias, diversos veículos leves, vans, micro-ônibus, ônibus adaptados, rolo compactador, foram 3, né? 2 agora e 1 lá no começo, a destocadeira, mudança do pátio de manobras, a construção da trincheira todo mundo fala, eu não me abstenho de falar não, a construção. O canal Farina também filmou todas as etapas da construção da trincheira ferroviária de Rolândia. Era muito esperada pela cidade, foi feita, né, era uma obra federal, não cabia ao município, não coube ao município nenhuma parte nisso, né, e agora cabe ao DENIT fazer a readaptação de maneira que se consiga permitir o trânsito de qualquer tipo de veículo lá naquela região. A aquisição do terreno industrial, que também já está quase pronto para adquirir o terreno e permitir que se instale as indústrias, né? Que tanta gente, hoje a gente recebe o Sr. Ernesto, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que fez um desenvolvimento. Nós temos várias indústrias grandes aqui da nossa cidade ampliando, aumentando o número de vagas, projetos a curto prazo de ampliar as suas indústrias para trazer mais emprego, mais receita. Tenho filmado também a implantação do novo supermercado Mufato atacadista ali na saída para Arapongas. É mais renda para a nossa cidade, tudo isso a curto prazo. As obras são importantes, claro que são. A gente tem que atender as demandas que a nossa cidade, a nossa população tem. Isso nós fizemos e se traduz em tudo isso aqui que eu passei para todos vocês. Mas eu volto a dizer, para finalizar essa conversa, a minha intenção desde o primeiro dia sempre foi organizar a estrutura interna, deixar uma estrutura interna
ágil, da maneira como está hoje, colocar as nossas obrigações em dia. Hoje nós temos prestação de contas para o Tribunal de Contas rigorosamente em dia, nossas certidões. Pessoal, vamos interromper aqui essa parte do vídeo do prefeito e vamos deixar a última parte para um outro vídeo.